Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. Aos pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, prazer em conhecê-los. Eu sou o moderador de hoje, Pei Hyo-chen, da tribo de Filipe de Shincheonji, Igreja de Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que compareceram ao seminário online de Shincheonji. Hoje, ao receberem um testemunho claro das parábolas que foram abertas e suas realidades, espero que vocês obtenham uma grande iluminação. Vamos orar primeiro e começar o seminário de hoje. Deus Pai, a quem somos gratos, agradecemos sinceramente por nos conduzir ao seminário online do Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu hoje. Por favor, derrame a graça do céu sobre os filhos da fé em Deus que estão conosco aqui hoje. E Deus Pai, por favor, permita-nos dar glória ao Senhor através desse tempo precioso. Agradecemos por nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, sabedoria para entender e um coração aberto hoje, quando todas as profecias de Jesus profetizadas há 2000 anos foram cumpridas. O Senhor nos deu os segredos do céu, as parábolas e a palavra da revelação para toda a família de fé que espera pelo céu. Ajude-nos a compreender plenamente e gravar nos nossos corações os segredos do reino dos céus, das profecias do Novo Testamento. Cremos firmemente nas promessas de Deus e Jesus, no céu e na vida eterna que será cumprida de acordo com a palavra. Permita que seja um tempo precioso para desfrutar plenamente de sua graça e realizar o seu propósito e a nossa esperança mais uma vez. Em particular, derrame a sabedoria e o poder do céu sobre o instrutor que testifica da palavra e permita-nos dar glória ao Pai no céu através deste tempo precioso. Oramos tudo isso em nome de Jesus, que nos redimiu. Amém. Gostaríamos de informar que este seminário online, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, está sendo realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Agora é a hora de ouvir a palavra da vida. Hoje vamos ouvir a lição elementar 6, as parábolas da taça, balança e a vara. Vamos receber o instrutor Chung Kwana, da tribo de Filipe, que transmitirá a mensagem. Uma grande salva de palmas, por favor. Olá a todos os pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo que têm esperança no céu. Prazer em conhecê-los. Eu sou Chon Gona, um instrutor do centro que aprendeu a palavra da revelação do líder da tribo de Filipe, entre as 12 tribos de Shincheonji. Meu líder da tribo aprendeu a teologia da revelação do presidente de Shincheonji. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, hoje. Embora nossas denominações e doutrinas possam ser diferentes, todos nós somos crentes que esperam por Deus e pelo céu. Já que Deus é a palavra, espero que vocês encontrem Deus através da palavra. Ouça as parábolas para entender os segredos do reino dos céus e seja um tempo precioso e abençoado. Da última vez, vocês ouviram as parábolas do alimento e fermento. Se vocês são um crente que esperam pelo céu,
vocês devem encontrar o servo fiel e sábio que Jesus prometeu no Novo Testamento, tomar a palavra no tempo devido como verdadeiro alimento e ser mudado pelo fermento de Deus para entrar no reino dos céus. O que você achou dos tópicos que aparecem no livro do Apocalipse e nos 4 evangelhos do Novo Testamento? Vocês tinham pensado neles literalmente? Ou chegou a pensar que podiam ter outros significados ocultos neles? Jesus profetizou os segredos do reino dos céus por meio das parábolas e em figuras. Assim, nesse momento, gostaria de compartilhar com vocês o conteúdo dos verdadeiros significados contidos no texto. Primeiro, deixe-me dar a vocês a resposta para as parábolas da tigela, balança e vara. A parábola da tigela refere-se a uma pessoa, ao coração de uma pessoa ou uma organização. A balança é a palavra que pesa a fé e ações. E a parábola da vara representa a palavra e uma pessoa que tem a palavra. E, finalmente, a parábola do cetro de ferro simboliza a autoridade para governar. Acho que os pastores já estão familiarizados com essas palavras. Mas eu agradeceria se vocês pudessem ouvir o que eu vou explicar hoje mais uma vez. As parábolas da tigela, balança e vara que discutiremos hoje são usados como ferramentas físicas nos livros de história e instrução na Bíblia. No entanto, nos livros de profecia, eles explicam significados espirituais emprestando as características físicas. Hoje, vamos descobrir o significado espiritual de cada ferramenta que aparece nos livros de profecia. Então, vamos primeiro olhar para a parábola da tigela. Diremos através das palavras da Bíblia a razão específica para o verdadeiro significado. Vamos ler a parábola relacionada em Apocalipse 15, 7. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Olhando para o texto, está registrado que os 7 anjos receberam as 7 taças de ouro, e as palavras da ira de Deus estavam contidas nelas. E diz que a ira de Deus é derramada sobre a terra. Deixa-me mostrar como é. Estou com raiva. Coloquei a ira nessa taça e derramei sobre a terra. Não parece ridículo? Esta tigela física no texto, chamada taça, não pode conter a palavra de Deus, não é? Existem 2 tipos de tigelas mencionados na Bíblia. Uma é uma tigela física e a outra é uma tigela espiritual expressa sob o disfarce das características de uma tigela física. Então, vamos descobrir qual é a realidade da tigela espiritual que emprestou as características físicas da tigela física nos livros da profecia. Primeiro, vamos ver as características de uma tigela física para entender a tigela espiritual. Uma tigela física é um instrumento para conter algo. Assim, o nome é decidido de acordo com o conteúdo. Por exemplo, se você colocar arroz, é chamado de tigela de arroz. Se contém sopa, tigela de sopa. E se contém água, copo de água. Vários tipos de tigelas aparecem na Bíblia, expressos como taças, vasos, potes, sacos, copos, etc. E as tigelas têm a característica de serem feitas por alguém. Se você olhar para Isaías 64, versículo 8, um oleiro faz o vaso derramando água no barro, moldando-o, assando-o no fogo. Aqui, Deus é comparado ao oleiro.
e o barro ao homem. Então, vamos ler Romanos, capítulo 9, versículos 21 a 24 juntos e descobrir o que é esse vaso feito de homem, que é semelhante ao barro. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Você leu bem. Diz que nós somos vaso a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O vaso é uma pessoa que foi especialmente escolhida e chamada entre muitas pessoas, que são como pó, por Deus, o oleiro. E podemos saber que esse vaso é um missionário que transmite a palavra de Deus, que é como um alimento contido no seu coração. Assim, nas palavras de Atos, capítulo 9, versículo 15, podemos ver que Jesus comparou o apóstolo Paulo a um vaso escolhido. Antes de ser escolhido, Paulo era um homem que zelosamente perseguia, matava e causava danos à igreja de Jesus e aos santos. No entanto, depois que ele foi escolhido por Jesus, ele assumiu a liderança em proclamar o nome de Jesus mais do que qualquer outra pessoa. Se você ler a confissão do apóstolo Paulo em Filipenses 3, versículo 8, ele disse: "Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco." O que significava a suprema grandeza do conhecimento aqui? Em Gálatas 1, versículos 11 a 12, o apóstolo Paulo disse: "O evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação." Portanto, pode-se ver que depois de ouvir a revelação de Jesus Cristo, Paulo jogou fora toda a imundície de dentro dele e foi transformado em uma nova pessoa. Há um ditado no mundo que descreve uma pessoa de mente estreita e egocêntrica como a tigela do coração tamanho feijão. Enquanto, para aqueles que são generosos, dizemos a tigela do coração como o mar. Além disso, existe uma frase que diz: "Toma tempo para fazer tigelas grandes." Assim, o vaso espiritual mencionado na Bíblia é o homem, e é o vaso do coração que contém a palavra de Deus. Espero que nós também, como Paulo, sejamos escolhidos como vasos de Deus e transformados ao ouvir a palavra da revelação e colocá-la em nossos corações para que possamos ser renovados. Em seguida, vamos olhar para os tipos de tigelas. Existem inúmeros tipos de tigelas físicas, mas existem apenas 2 tipos de tigelas espirituais. Uma é a tigela de Deus e a outra é a tigela de Satanás. Creio que todos os crentes gostariam de se tornar as tigelas de Deus, mas só porque você deseja, não significa que você possa se tornar uma. Não é a aparência externa da tigela que é importante. O que é importante é o que está contido dentro dessa tigela. Por exemplo, mesmo que seja uma caixa velha e áspera, se contém joias, é a caixa de joias. Mas uma tigela de ouro,
Se contém lixo, é lata de lixo. Da mesma forma, se a tigela espiritual contém a verdade ou alimento de Deus, ela se torna tigela de Deus. E se contém o falso ensino, a comida de Satanás, se torna a tigela de Satanás. Então, ouvindo essas palavras, eu deveria examinar por mim mesmo que tipo de alimento está contido em mim e pensar, que tipo de vaso sou eu? Não importa o quão zeloso crente eu seja, se a verdade não está em mim, não sou tigela de Deus, mas a tigela de Satanás. No entanto, se você não sabe que tipo de tigela você é, não esvazia o falso ensino dentro de você e fica parado, qual será o resultado dessa tigela? Vamos ler Jeremias 48, 11 a 12. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo, e seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Uma tribo chamada Moabe aparece no texto. Eles eram originalmente os eleitos de Deus, mas eles corromperam e adoraram os deuses gentios, tornando-se assim como os gentios. Ele disse que os corações das pessoas que deveriam conhecer e guardar a palavra de Deus estão cheios de seus próprios pensamentos errados e coisas sujas como resíduos nas jarras. Por isso, Deus disse que enviaria decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Esta é a profecia que se cumpre na primeira vinda de Jesus. Em Mateus 23, 25 a 26, Jesus disse aos escribas e fariseus: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ele os chamou de hipócritas, diferentes por dentro e por fora, comparando-os às jarras com resíduos. Podemos ver que Jesus era o decantador que esvaziou as jarras, despedaçou e o julgou. Se você colocar a palavra da verdade em seu coração e se tornar a tigela de Deus, receberá bênçãos. Mas a tigela de Satanás, cheio de falsos ensinos e próprios pensamentos, resultarão em julgamento e maldições. Portanto, não vamos para o céu com a fé formal, ou seja, apenas frequentando a igreja. Mas somente aqueles que encherem seus corações com a palavra de Deus serão reconhecidos como tigelas preciosas de Deus, que podem entrar no céu. Então, devemos primeiro esvaziar as coisas de Satanás que estão cheias dentro de nós e nos lavar, certo? Não podemos receber convidados com pratos sujos. Quando servimos um convidado especial, não preparamos uma tigela especial? Deus também não vê todas as tigelas como iguais. Ele reservou as tigelas para honra. Normalmente, vasos de alta qualidade, luxuosos e caros são valorizados. Mas Deus diz que vasos limpos são vasos para honra. Se você ler 2 Timóteo 2, versículo 21, é dito: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, o que devo fazer para purificar meu coração? A Bíblia diz que existe a água que lava o coração. Se você olhar para João 15, versículo 3, Jesus disse aos seus discípulos: vocês
já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E se você ler 1 Pedro 1, versículo 22, é dito: vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Assim como lavamos as coisas sujas com água física, é a palavra de Deus que limpa essa alma suja. Mesmo agora, este é o lugar onde as palavras da revelação, em que as palavras das parábolas são claramente reveladas. Ao receber as palavras de testemunha uma a uma, espero que seu coração, seu vaso, seja purificado por meio dessas palavras. Até agora, vimos a tigela que é comparado ao coração de uma pessoa. Na Bíblia, existem tigelas ainda maiores que podem conter pessoas. Se você olhar para Mateus 13, 47 a 50, é dito que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes, e que juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. As palavras de Mateus 13 é o conteúdo espiritual que Jesus falou sobre o mistério do reino dos céus em parábolas. O peixe mencionado aqui, de acordo com Abacuque 1, versículo 14, se refere ao homem, comparados a peixe do mar. E dois tipos de pessoas são os justos, que são salvos, colocados na cesta no fim dos tempos, e os ímpios, que são julgados e julgados fora. Então, o que significa uma tigela que pode conter pessoas? Será a igreja onde os santos de Deus se reunirão. Em resumo, as tigelas têm dois significados espirituais. Vimos que o valor muda dependendo do tipo de conteúdo que ela contém. Se conter a palavra, coração de uma pessoa. E se conter pessoas, será uma organização como uma igreja. Deu para entender bem a parábola da tigela? Em seguida, vamos conhecer a parábola da balança. Vamos ler o texto relacionado à parábola em Apocalipse 6, versículos 5 a 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Olhando para o texto, quando o terceiro selo é aberto, aparece um cavalo preto. Diz que o cavaleiro desse cavalo preto tinha uma balança na mão. Existem dois tipos de balanças mencionadas na Bíblia: balança física e a balança espiritual, comparada à balança física. O texto do Apocalipse é uma profecia do tempo da segunda vinda do Senhor. Para entender a realidade dessa profecia escrita em parábolas, vejamos o significado da parábola da balança. Vamos dar uma olhada nas características físicas da balança. A balança é uma ferramenta usada no mercado para medir o peso de um objeto que você compra. Portanto, é uma ferramenta que determina se o peso de um objeto é leve ou pesado, pesando na balança. Assim, podemos dizer que a balança é uma ferramenta de julgamento, um padrão de julgamento, não é? Se é isso, essa balança espiritual que é comparada a uma balança física, o que ela pesa no livro da profecia? Existem duas coisas espirituais, as de Deus e as de Satanás. Então, deve haver balança de Deus e a balança de Satanás, não é? Primeiro, vamos olhar para a balança de Deus. O que pesa a balança de Deus? E o que significa pesar?
Em Provérbios 24, versículo 12, diz que Deus pesa o coração de uma pessoa com a balança de Deus. E ele disse: não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Deus deseja pesar e examinar nossos corações. E o que está no coração será revelado por meio de nossas ações. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, é dito que nossas ações são pesadas e que Ele nos julgará de acordo com nossas ações. Portanto, essa balança é uma ferramenta de julgamento e é para julgar os corações e ações dos crentes com base na balança de Deus, para saber se eles são ou não dignos aos olhos de Deus. Se você olhar para as palavras de Jó 31, versículo 6, a balança de Deus é a balança justa. Uma vez que o julgamento de Deus é justo, devemos nos tornar crentes dignos, segundo o coração de Deus, porque Ele julga todos na balança com um padrão justo. Nos tribunais do mundo, as pessoas são julgadas com o compêndio de leis, se suas ações são pecaminosas ou não. Assim, este código de leis pode ser comparado a uma balança, porque o padrão para julgar o peso dos criminosos que foram levados ao tribunal. Se você olhar para as marcas dos órgãos administrativos relacionados à lei, você pode ver que a balança está incorporada nela. Isso significa que a lei é como uma balança e tem o desejo de julgar com justiça de acordo com a lei. Deus também pesa nossa fé e ações com base no padrão das leis de Deus. Pessoal, então, quais são as leis que os crentes devem guardar? É a palavra de Deus. Esta palavra de Deus é o padrão de nossa fé e é a lei. É por isso que Deus julga tudo usando a palavra de Deus como balança. O que acontecerá se nossa fé e nossas ações forem pesados na balança de Deus e mostrarem em falta? Em Daniel, capítulo 5, versículos 25 a 30, o rei Belsazar da Babilônia, uma nação gentia, bebeu o vinho gentio na taça de Deus que eles roubaram do templo de Deus em Jerusalém e cometem um pecado diante de Deus, adorando os deuses gentios. Nesse momento, um dedo humano apareceu e começou a escrever Mene, Mene, Terken, Parsim. E o significado da palavra tekel aqui é o rei foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. A frase achado em falta significa que suas ações não eram apropriadas aos olhos de Deus. Como resultado, o rei foi morto naquela mesma noite. A razão pela qual olhamos para esta história é porque há o julgamento pela palavra no tempo do Novo Testamento. Em João 12, versículo 48, é dito que a palavra que Jesus tinha pregado julgará as pessoas no último dia. E em Apocalipse 20, versículo 12, é dito que os livros são abertos e as pessoas são julgadas de acordo com o que fizeram, segundo o que estava registrado nos livros. Os livros que são abertos são palavra de Deus, 66 livros da Bíblia. Espero que vocês realmente entendam a palavra de Deus, que foi aberta claramente, para que todos vocês possam entrar no céu através da fé e ações que são segundo o coração de Deus.
diz que existe não apenas a balança de Deus, mas também a balança desonesta, ou seja, a balança de Satanás. Vamos ler a palavra do Provérbios 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Sim, vemos que Deus odeia balanças desonestas, mas ele se agrada com pesos exatos, ou seja, balanças justas. Aqui, a balança justa é a balança de Deus, e a balança desonesta é a balança de Satanás. O padrão é uma balança, é o peso, ou pêndulo. A balança de Deus é de peso exato, isto é, a verdade. A balança desonesta de Satanás é de peso enganador, ou seja, mentira. É a palavra acrescentada ou tirada da Bíblia, como em Apocalipse 22, versículos 18 a 19. É a interpretação arbitrária e o ensinamento do homem, que são os comentários. Portanto, é muito importante para nós, crentes, distinguir entre a verdade e o falso ensino. Em Oséias 12, versículo 7, está registrado que os comerciantes que usam balança desonesta gostam muito de extorquir. Nesse texto, a igreja é comparada ao mercado, onde o comerciante com balança desonesta é o falso pastor. O ato desse falso pastor de enganar os santos com o falso ensino, ou seja, com balança desonesta, é o mesmo que extorquir. Como na profecia do Antigo Testamento, os pastores que enganaram as almas de inúmeras pessoas com balanças desonestas na primeira vinda foram os fariseus e escribas. Os israelitas físicos daquela época não puderam receber Jesus, que veio à terra com a verdade, como verdadeiro pastor de Deus. Este é o triste resultado das almas que foram enganadas, porque não puderam distinguir a balança de Deus e a balança de Satanás. Portanto, nós que estamos vivendo no tempo do fim, devemos discernir entre a balança de Deus e a balança de Satanás. Podemos ver em Apocalipse 18, versículo 2, que a morada dos demônios, a organização de Satanás, a Babilônia, aparecerá no tempo da segunda vinda. E em Apocalipse 18, versículo 15, é dito que existem negociantes que choram porque não podem comprar ou vender os bens da Babilônia, pois a Babilônia caiu. Esses negociantes são os falsos pastores com as balanças de Satanás. Vamos resumir o significado espiritual da balança. A balança significa a palavra que pesa nossa fé e nossas ações. Espero que todas as famílias do céu que estão ouvindo essa palavra hoje não sejam enganadas pela balança de Satanás e se tornem crentes dignos aos olhos de Deus, pesados na balança de Deus. Em seguida, vamos dar uma olhada na parábola da vara. Vamos ler juntos as parábolas relacionadas de Apocalipse 11, versículos 1 a 2. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Sim, em Apocalipse 11, versículos 1 a 2, o anjo deu ao apóstolo João um caniço semelhante a uma vara de medir para medir o templo, o altar e os adoradores lá. Existem dois tipos de varas na Bíblia, uma vara física e uma vara espiritual, comparada a uma vara física.
Para conhecer a realidade dessa vara espiritual escondida em parábolas nas palavras da profecia, vamos descobrir o significado da vara figurativa ou cajado. Primeiro, vamos olhar para as características físicas do cajado. O cajado é usado principalmente por idosos, deficientes e pessoas que sobem as montanhas. Com essas características físicas, um cajado é uma ferramenta de ajuda e uma ferramenta confiável. E para os cegos, esse cajado pode se tornar um óleo que ajuda a guiá-los. Além disso, esse cajado pode ter um significado simbólico como uma autoridade para governar. Será fácil entender se você pensar no bastão que um comandante tem nas Forças Armadas. Então, qual é o verdadeiro significado da parábola da vara ou cajado nos livros de profecia, que comparou as características da vara ou cajado físico? Vou explicar a razão específica do verdadeiro significado baseado na Bíblia. Se você ler os Salmos 23, versículo 1, Deus é comparado a um pastor. E assim como um pastor conduz e sustenta suas ovelhas com seu cajado e vara, é dito que Deus confortará o povo de Deus como ovelhas com seu cajado e vara. Aqui, a ovelha é comparada ao povo de Deus em Ezequiel 34, versículos 31. Assim como um pastor protege e guia suas ovelhas com seu cajado, Deus protege e guia o povo de Deus com seu cajado. Então, vamos ler Jeremias 23, versículo 29, para entender o que é o cajado de Deus. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Sim, se você olhar para o conteúdo, diz que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça a rocha. Então, esse martelo é a palavra de Deus. Assim como um pastor conforta, protege e guia seu rebanho com seu cajado, Deus protege e guia o povo de Deus com a palavra de Deus, que é o cajado de Deus. Então, se você é um pastor, você não deveria levar o povo de Deus para o céu com o cajado dessa palavra? E os santos, que são as ovelhas, também devem confiar na palavra de Deus e serem guiados ao céu. E em Isaías 11, versículo 4, é dito que ele ferirá a terra com a vara de sua boca. Não vai sair a vara real da boca de uma pessoa, né? Da boca sai palavras. Significa que julgará o mundo com as palavras que saem da boca. Antigamente, assim como os pais usavam varas em seus filhos amados para ensinar eles a não andarem no caminho errado, Deus também usa a vara da sua palavra para guiar as pessoas no caminho certo, ou julgar com a palavra para colocar esse mundo no caminho correto. A seguir, o segundo significado da vara ou cajado. Uma pessoa que tem a palavra também pode ser uma vara. Em Isaías 36, versículo 6, diz que o rei do Egito é uma cana esmagada para todos os que confiam ou se apoiam nele. Diz que se apoiar nesta cana, ela furará a mão de pessoas e ferirá a pessoa. Se você olhar para a situação histórica, os israelitas que foram mantidos cativos no Egito foram escravizados por 400 anos e dependiam do faraó, o rei. Deus comparou o rei faraó a um cajado, como uma cana esmagada, como uma pessoa da qual eles não deveriam depender.
Então, de quem os israelitas deveriam depender? Era Moisés, o pastor de Deus, que conduzia os israelitas à terra de Canaã. Essa situação era a mesma no tempo da primeira vinda. Assim como o rei do Egito governava o povo de Israel no tempo de Moisés, os fariseus e os escribas governavam o povo de Deus na primeira vinda. Naquela época, todo o povo de Deus dependia religiosamente dos escribas e fariseus. No entanto, Jesus se referiu a eles como serpentes e raça de víboras, revelando que são falsos pastores que pertenciam a Satanás, e testificou que, se apoiando neles como cajado, não poderiam entrar no céu. Em caso afirmativo, quem era o cajado de Deus no qual o povo de Deus devia confiar no tempo da primeira vinda? Era Jesus, o verdadeiro pastor com quem Deus estava, assim como Moisés. Hoje, também precisamos pensar em que tipo de cajado temos nos apoiado até agora, e devemos encontrar o cajado de Deus. Devemos discernir se o meu pastor é o cajado de Deus que me guia ao céu, ou se é o cajado de Satanás que entrega falso ensino, para que não dependamos mais de um cajado de cana quebrada e possamos ir para o verdadeiro pastor como vara de Deus, que tem a palavra da verdade. Se resumirmos o significado da parábola da vara ou cajado, significa a palavra e uma pessoa que tem a palavra. Agora, por último, vejamos o significado do cetro de ferro. Vamos ler os versículos relacionados da parábola, Apocalipse 2, 26 a 27. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Sim, está registrado que Jesus dará esse cetro de ferro que recebeu de seu Pai ao vencedor, para que ele governe todas as nações. O que significa o cetro de ferro aqui? Em João 17, versículo 2, é dito que Deus concedeu a Jesus autoridade sobre toda a humanidade. E no versículo 8, Jesus disse: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Assim, o significado do cetro de ferro que vimos em Apocalipse 2 é a autoridade de governar todas as nações. Jesus recebeu a palavra de Deus e tinha autoridade para governar o mundo religioso naquela época, né? Assim como um cetro de ferro pode despedaçar coisas como uma vara, um pastor que tem a palavra pode pregar e ensinar, governar e julgar todas as pessoas. Essa autoridade é comparada a um cetro de ferro. Concluindo, a autoridade de cetro de ferro que Jesus recebeu na primeira vinda foi prometida a dar ao vencedor na segunda vinda. Hoje, quando as profecias se cumprem, devemos encontrar o vencedor que recebe a autoridade do cetro de ferro para governar todas as nações. Portanto, o significado do cetro de ferro é a autoridade para governar. Gostou da aula de hoje? Esta é a conclusão do conteúdo de hoje. A parábola da tigela é uma pessoa ou uma organização como uma igreja onde as pessoas estão reunidas. A parábola da balança é a palavra de Deus que pesa fé e ações. E a parábola da vara ou cajado significa a palavra e uma pessoa que tem a palavra. E por último, a parábola do cetro de ferro é a autoridade de governar.
Assim como o nome de uma tigela é determinada dependendo do tipo de conteúdo nele contido, precisamos colocar a palavra perfeita de Deus dentro de nossos corações para nos tornarmos os vasos de Deus, povo de Deus, que pode ser usado para a honra. E precisamos purificar nossos vasos, que são nossos corações, com a palavra da revelação, que está claramente aberta hoje, para que possamos renascer como crentes perfeitos e ser achados sem mancha quando Deus, que sonda o coração, nos pesar na balança de Deus. Os segredos do céu que foram escondidos em parábolas até hoje, somente quando entendermos esses segredos, podemos ir para o céu. A razão pela qual Shincheonji pode testemunhar claramente esta parábola, como Jesus prometeu, é porque a realidade dos segredos do reino dos céus, falados em parábola, foi revelada. A próxima lição é sobre as parábolas do fogo, incensário e panela. Espero que você ouça atentamente a próxima lição, entenda os segredos do reino dos céus e se torne o povo do céu reconhecido por Deus. Agora, finalmente, para mostrar que somos um em Deus e em Jesus, eu gostaria que pudéssemos gritar juntos, We are one. Quando eu disser We are one, então, por favor, levante o dedo assim e vamos gritar juntos. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Vamos orar agora. Deus Criador, Senhor e Pai, a quem somos gratos, nós agradecemos ao Senhor por guiar seu povo amado do céu, bem como os pastores, para que todos possam se reunir hoje no seminário online e compartilhar a sua palavra nesse momento. Deus Pai, hoje refletimos juntos as parábolas da tigela, balança e a vara. Por favor, governe os corações de todos os presentes, para que eles possam se tornar vasos de Deus e se tornarem crentes dignos quando pesados na balança de Deus. Além disso, ajude-nos para que a palavra não pare aqui, mas que a palavra da revelação se espalhe para todos os santos que são nutridos por nossos amados pastores, através das próximas lições do seminário online. Senhor, por favor, ajude nossos amados pastores, para que à medida que o seminário continue, eles se tornem o povo do céu, que se torna ainda mais sedento e faminto por justiça. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe da morte para a vida, cremos e oramos fervorosamente em todas essas palavras. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. Se você entender o significado da parábola do fogo hoje, você será capaz de entender o significado das palavras que Jesus veio para incendiar a terra. Muitas pessoas interpretam o julgamento do fogo no fim dos tempos dizendo é uma guerra nuclear ou é a Terceira Guerra Mundial. Vamos verificar através da Bíblia se o julgamento do fogo é realmente um julgamento físico ou um julgamento espiritual do fogo. Esse julgamento não é um julgamento do fogo que queima fisicamente a terra e a consome. Nós que estamos vivendo no fim dos tempos, devemos compreender todos os segredos do céu. É porque se você não perceber os segredos do céu, você não poderá ir para o céu. Na próxima lição, será testemunhada a lição elementar 7, as parábolas do fogo, incensário e a panela. Espero que vocês venham a entender claramente os segredos do céu escondidos no fogo, incensário e panela conosco.
Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Igreja Shincheonji e a palavra, entre em contato com o número do representante de cada região que você vê na tela. Vamos orientá-los em detalhes. Agora, vamos terminar o programa de hoje fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Damos graças e glória a Deus Pai por nos permitir o seminário Testemunho sobre o Significado das Parábolas, o Segredo do Céu, e concluímos todo o programa. Obrigado por se juntarem a nós até o final.